Olá, Graça e Paz. Vamos então para a aula número 3 da mentoria número 2. Gente, a mentoria número 2 nós estamos falando sobre família. E nessa aula número 3 eu quero falar sobre segurança. Nós estamos falando sobre terafins, que são os ídolos do lar. E essa última aula nós falávamos sobre isso. Eu quero ler um versículo aqui com você. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 127, no versículo 1 e 2, que diz assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sabe aquele versículo que diz que a mulher sábia edifica a sua casa? Então ele está querendo dizer, é em vão você querer edificar a sua casa se você não chamar Jesus para essa construção. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, veja bem, a mesma palavra que disse o Senhor não edificar, ele diz que a mulher edifica. Então o que ele está querendo dizer? Que se você, mulher, não edificar a sua casa através de Deus, através de Cristo em nós, é em vão. Então, por exemplo, eu atendo muitas pacientes que chegam e elas falam, essa é a frase clichê, eu tenho tudo. Eu tenho casa com piscina, eu tenho carro zero, eu tenho casa própria, eu tenho filhos maravilhosos, mas eu não sou feliz. E a pergunta que não quer calar não é por quê. O que está te faltando? Está te faltando, e isso não serve só para quem não é cristã, para quem é cristã também, ter Jesus no centro. Não é sobre isso que nós estamos falando como família? E ele diz, ó, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, tem um segredo aqui. Ser amada de Deus vai fazer que mesmo que você esteja adormecida, mesmo que você esteja, sabe, numa questão de inconsciente, não é dormir, vou dormir aqui numa rede e tudo vai acontecer. Não é isso que o Senhor está dizendo. Mesmo que você esteja inconscientemente, sabe, esperando aquilo, você vai receber. Porque é assim que Deus trabalha. Quando Deus ama uma pessoa e Ele te ama, você vai poder viver, mas você precisa silenciar a alma. É isso que Ele está dizendo. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Para de ter essa alma agitada, tá? Porque é sobre isso que está falando esse versículo, sobre acordar cedo, fazer coisas tremendas, correr atrás de dinheiro, correr, comer daquilo que conquistou. Ele está dizendo, se você entender o princípio, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Se você tranquilizar, você vai conseguir ouvir a voz de Deus para receber aquilo que Deus já determinou que você tivesse. Vamos lá então. Os terafins na Mesopotâmia, eles, não sei se você sabe, como eu estava dizendo, quando eu fiz a minha faculdade de História, nós estudamos muito sobre a Mesopotâmia. E um dos fatores científicos são os históricos que têm registros de parede, registros de desenhos em paredes. E os terafins, eles são comprovados cientificamente que eles existiram exatamente por essa questão de herança familiar. Presta atenção, os desenhos de herança familiar, eles ficavam registrados, ou seja, quem carregava os terafins recebiam a herança da família. Então você quer saber, muitas pessoas estão aqui e elas não conseguem abandonar a cultura familiar porque ela ainda quer se sentir parte da família. Ela fala, não, se eu começar a tomar uma decisão diferente, meu pai vai me excluir, minha mãe não vai aceitar. Por exemplo, se eu falar que eu não quero cerveja na minha casa, que eu sou cristã, o que vão pensar de mim, né? No meu casamento eu tenho que ter cerveja. Então imagina você o que as pessoas falam, o que as pessoas podem fazer por causa de uma cultura familiar. Não, na minha festa, infelizmente eu tenho que convidar as pessoas que não são cristãs, elas vão beber. Um dia eu cheguei na casa de uma pessoa, preste atenção, e essa casa estava cheia de... Eu fui abrir a geladeira e estava cheia de cerveja. Eu fechei a geladeira, tomei um susto. Não tinha nada na geladeira, só tinha cerveja, casa de crente, casa de gente que tem ministério. Ela percebeu, ela falou, eu era pastora na época, ela falou, pastora, é da minha família, dos meus pais. Ela está no mundo hoje. Essa pessoa que tinha um ministério relevante, ela está no mundo hoje. Entende? Ela se afastou de Jesus. Mas a verdade, parece que ela se afastou. Mas eu tenho a impressão de que Jesus nunca esteve. Você colocaria uma cerveja na mesa de Jesus? Nós estamos fazendo agora a questão familiar da mesa, né? Então nós falamos, coloca ali o lugar de Jesus, para você entender que Jesus está onde você está. Aí quer dizer que na festa da família você vai poder quebrar um princípio?
Será que a gente consegue fazer isso de consciência limpa? Ou será que estamos sendo influenciados pelos espíritos familiares, com medo de perder a nossa herança? Fica a pergunta aí para você. Não precisa me responder, porque nós não estamos fazendo a tarefa ainda. Mas eu quero deixar aqui para você. Os registros dos terafins, eles eram de herança. E uma das características muito fortes da Bíblia, quando ela vai falar de Raquel, quando Raquel está fugindo com os terafins, que o seu pai Labão, ele vai atrás com seus irmãos, eles ficam 7 dias perseguindo Jacó. Presta atenção. 7 dias perseguindo Jacó. Mas quem tinha roubado os ídolos do lar? Raquel. Mas quem estava sendo perseguido? Jacó. Ou seja, muitas vezes o teu esposo, a tua família está vivendo um espírito de perseguição pelas bagagens que você possa estar carregando. E isso é muito sério. Às vezes nós fazemos alianças ocultas, fazemos alianças culturais, sabe? E não abrimos mão daquilo. Só que o Senhor, ele começa a nos ensinar esse princípio. Você pode permanecer com os seus ídolos escondidos, mas existe uma perseguição acontecendo. Então eu quero deixar essa dica aqui para você. A perseguição espiritual acontece por causa das bagagens que nós carregamos. Existe um versículo que fala que maldição sem causa não prospera. Se existe alguma maldição acontecendo na tua casa, existe uma raiz. E até o fim dessa mentoria, nós vamos descobrir juntas o que é que tem impedido você de prosperar dentro da sua casa. Um fator incrível que nós podemos entender: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. É muito em vão. Se você não trouxer Jesus para a tua vida de verdade, verdadeiramente, se a base da tua construção não for Jesus, tudo que você fizer em cima vai ser derrubado, tá bom? Então a aula de hoje eu quero deixar bem claro para você. Existe uma verdade espiritual acontecendo. Abre os seus olhos. Um beijo, minha linda. Deus abençoe, flua no Espírito e até mais.